Legal a pergunta. O Darlan está perguntando aqui qual a minha opinião sobre os fundos passivos, né? O tema do Clube FI entrevista da sexta passada. Eu sempre falo que fundo imobiliário ele une dois mundos, né? O mercado financeiro com o mercado imobiliário num produto único, que não é nem só imobiliário, nem só financeiro, né? Um produto sui generis, por isso que ele é tão apaixonante. E aí, eu acho que com a minha experiência, conversando com tanta gente, o que eu já observei? Já que ele une esses dois mundos, da onde você veio? De qual mundo você veio? Eu vim do mundo financeiro. Eu nunca tive um imóvel, nem para morar. Nunca comprei um imóvel na vida e não tenho o menor interesse em comprar um imóvel, ter uma escritura. Então, o meu viés é totalmente financeiro. A minha formação é financeira. Então, o que está na minha cabeça? Gestão ativa, diversificação, gestão de risco, aproveitar ciclos de mercado. Então, o que eu quero? Fundo grande, com gestão ativa, diversificado, com muitos imóveis, muitos inquilinos e que cresça, porque tamanho é documento. Em qualquer tipo de fundo, não seria diferente em um fundo imobiliário. Um fundo que vá crescendo, que consiga ter cada vez participações maiores nos empreendimentos que tem, ou nos CRIs, que tenha 100% de uma operação de CRI, coisa assim. Então, por quê? Porque o meu viés é financeiro. Eu venho do mundo financeiro. Quem eu percebo que prefere muito mais os fundos de gestão passiva, que é o fundo do edifício tal, né, que só tem um edifício, nunca mais vai ter outro tal. Aquelas pessoas que chegaram no mercado de fundo imobiliário vindo do mundo dos imóveis. Então ele olha aquilo e fala, cara, isso é ter um imóvel. Isso é muito parecido com ter um imóvel. Esse fundo só vai ter esse imóvel. Eu sei qual é, não vai mudar. E o que vai mudar de tempo em tempo é um inquilino que vai dar um problema e tal, não sei o quê. Até quando dá esse problema, o fundo cai, fica mais barato para comprar esse imóvel, porque ele enxerga muito facilmente. O fundo só tem um imóvel, quanto vale a cota e quanto seria comprar aquele imóvel e ponto final. Então, como esse produto une as duas coisas, tem gente com cada um de uma cabeça diferente. Ah, aqui tem um raciocínio mais imobiliário, menos financeiro e mais imobiliário. O que faz o investidor imobiliário? Ele concentra. Como é que ele consegue ter uma carteira diversificada? Demora anos e anos e anos para conseguir ter uma carteira diversificada de imóveis. E ainda que diversifique, dificilmente vai ser em cidades diferentes, em regiões diferentes, em segmentos muito, muito diferentes. Então, o investidor imobiliário ele já está mais habituado a concentrar o investimento e está habituado a esse fator de risco, a assumir esse tipo de coisa e também a entender a consequência disso, que é uma variação maior da renda de tempo em tempo e tudo mais. Então, ok, entendo. Só que a minha cabeça, a minha formação, a origem por onde eu cheguei nos fundos imobiliários é outra, que é pensar primeiro em proteger patrimônio, gestão de risco, diversificação e sim crescimento, aproveitando as possibilidades do mercado financeiro. Então, eu acho um desperdício do ponto de vista financeiro eu escolher um fundo que tem um imóvel e um inquilino. Acho um desperdício, ao invés de escolher um fundo que tenha 20 imóveis e 95 inquilinos. Então, o que eu invisto? Fundo grande, bem diversificado e que vá crescendo. Mas não vejo nenhum problema em quem prefere a outra tese e, óbvio, em quem mescla as duas teses. Tem fundos grandes, tem fundos pequenos, super normal. Então, eu não sou contra os fundos passivos. E, obviamente, como a gente está vendo, eles tendem a ser cada vez uma parte menor do mercado, pelo fato de que, como eles não crescem e os outros fundos vão crescendo, proporcionalmente o tamanho deles vai diminuindo. Mas alguns vão sobrar, não tenho a menor dúvida. E o fato de se olhar, eles rendem mais, o rendimento cresceu nos últimos anos, tal. Óbvio que isso depende da amostra, tanto para um lado quanto para o outro. Tem casos de sucesso tanto de fundos passivos quanto de fundos grandes, ativos, diversificados, assim como tem casos de insucesso, né? Por isso que se faz estudo com médias. Você compara o IFIX, ou então vai lá e lista todos os que sejam passivos contra todos os que sejam ativos e tal. Então, depende da amostra, vai ter casos de sucesso e insucesso, mas se eu tenho algo que não muda, é sempre o mesmo imóvel, o imóvel é bom, é bem localizado, mas ele está lá
com o passar do tempo, perdendo atratividade natural, ele tem um desgaste, ainda que ele não desgaste, ele não está moderno, enquanto outros no entorno chegam novos, com modernidades mesmo, com outras tendências, tudo desde a arquitetura até pensando em bem-estar, certificações, aquilo tudo. Então, só de ele estar parado significa que ele vai aumentando o risco. Ele vai se tornando um ativo mais arriscado com o passar do tempo. Se o risco está maior, a rentabilidade tem que ser maior. Senão, eu estaria assumindo risco de graça, coisa que não se pode fazer nos investimentos. Então, é tudo isso. É questão de entender o que está se passando em um, o que está se passando em outro, e pôr no seu portfólio um pouco de tudo, se for o caso, ou só um tipo de coisa, se você fala, não, eu sou o cara raiz dos imóveis, e de imóvel eu estou começando a ter fundo imobiliário, mas eu quero ter quase que a escritura. É isso. Quem que gosta mais de fundo passivo? Aquele que quer, no fundo imobiliário, ter praticamente um imóvel. E eu quero, no fundo imobiliário, ter um portfólio de imóveis, de preferência de setores diferentes, inclusive, certo?